Você já parou para pensar no que pode acontecer com o Brasil nas próximas semanas? E se o presidente Lula resolver bater de frente com Donald Trump, será que o nosso país está preparado para enfrentar uma guerra comercial com a maior potência do mundo? Quem vai pagar o preço dessa briga? Será o povo? Será você? E se Trump cumprir a promessa e realmente taxar nossos produtos em 50%, o que acontece com a carne que a gente exporta? E o café, o aço, o etanol? Como vai ficar o agronegócio? Quantas empresas podem fechar? Quantos empregos podem ser perdidos? Quantas famílias vão passar fome se isso acontecer? E se Lula insistir em manter a tornozeleira em Bolsonaro? E se ignorar os alertas da diplomacia americana? Será que estamos caminhando para um isolamento internacional? Será que outros países vão seguir o exemplo dos Estados Unidos e também virar as costas para o Brasil? Por que Trump está tão envolvido nessa história? Ele sabe de algo que a gente não sabe? Será que existe um plano maior por trás dessa pressão toda? Por que o ex-presidente dos Estados Unidos da América se incomoda tanto com o que acontece na política brasileira? Por que ele arriscaria sua própria campanha para defender Jair Bolsonaro? Será que Lula vai ceder ou vai colocar o orgulho acima do bem-estar da nação? Será que ele vai deixar que a vaidade política venha antes do povo brasileiro? E essa crise virá uma bola de neve. Quem vai conseguir parar? E o Supremo? Até onde Alexandre de Moraes vai com essas decisões? Será que ele está disposto a tensionar ainda mais as relações com os Estados Unidos da América? Será que o judiciário brasileiro percebe a gravidade dessa situação? Ou será que estão todos presos num jogo de poder que pode custar o futuro do Brasil? Essa é a hora de você ficar atento, muito atento, porque o que está em jogo agora vai muito além de política. Estamos falando de soberania, de economia, de diplomacia internacional. Estamos falando do futuro de milhões de brasileiros, de seu futuro. Por isso, assista esse vídeo até o fim. Cada informação aqui pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo. Porque quando os poderosos brigam, quem sofre é o povo. E talvez essa seja a fofoca mais séria que você vai ouvir hoje. Mas e aí? O Brasil vai se curvar a Trump? Ou vai bancar o preço de enfrentá-lo? Quem tá certo nessa história, Lula, Bolsonaro ou Trump? E você? De que lado está? Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, comenta com a sua opinião e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. O Brasil precisa acordar. E tudo... Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América, abriu guerra diplomática com o Brasil por conta das ações judiciais contra Jair Bolsonaro. Ele declarou que o julgamento do ex-presidente brasileiro é uma caça às bruxas e criticou a justiça brasileira, chegando a rotular o processo como perseguição política. Na esteira disso, Trump ameaçou impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros caso Bolsonaro não tivesse sua situação revertida. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. No dia 9 de julho de 2025, Trump mandou uma carta ao presidente Lula exigindo que o julgamento de Bolsonaro fosse encerrado. Caso contrário, implementaria as tarifas. Essa ação foi justificada por Trump como defesa da liberdade de expressão e dos direitos dos americanos, criticando o que chamou de cerceamento do uso de redes sociais no Brasil. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. A resposta do governo brasileiro liderado por Lula foi imediata. Ele qualificou a medida como interferência política inaceitável, reforçando a soberania do país e a independência do sistema judicial. O Itamaraty convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos da América para protestar. E o Brasil anunciou que aplicaria sua lei de reciprocidade comercial como retaliação. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Enquanto isso, a Polícia Federal Brasileira cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e no seu gabinete. Ele também foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica, teve passaporte retido, recebeu restrições noturnas e foi proibido de usar redes sociais e de se comunicar com diplomatas. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. As medidas restritivas alcançaram também o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O governo Trump, por meio do secretário de Estado Marco Rubio, revogou o visto dele e de aliados, acusando-os de cercear direitos e exportar perseguição política. Para os UE, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. A ação dos Estados Unidos da América
foi vista como retaliação direta às decisões da Suprema Corte Brasileira. Moraes liderava o processo que investiga Bolsonaro por tentativa de golpe, organização criminosa, abuso de poder e lavagem de dinheiro. Wikipédia. The Wall Street Journal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Bolsonaro negou ter conspirado e acusou Lula de perseguição política. Chamou as ações de suprema humilhação e afirma que, se fosse livre, poderia concorrer novamente em 2026. Embora esteja inelegível até 2030, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Do lado do Tress, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, passou dias em Washington pressionando o governo Trump a aplicar sanções contra Moraes e outros membros do STF através da Lei Magnitsky. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. No plano econômico, as tarifas propostas atingiriam principalmente café, aço, carnes e aeroespacial. O temor é impacto inflacionário, redução das exportações brasileiras e reações na Organização Mundial do Comércio. Wikipédia. Lula já avisou que o Brasil pode aplicar tarifas retaliatórias usando mecanismos legais existentes. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. A oposição a Trump dentro do Brasil foi rara, até setores do agronegócio. Conservadores condenaram o tarifão, afirmando que a medida prejudica o país. Ao mesmo tempo, o chamado vampetaço tomou conta do Brasil digital. Memes, protestos e redes sociais criticando Trump e defendendo o Pix viralizaram. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Internamente, o apoio a Lula se fortaleceu. Private polls indicam melhora nas intenções de voto e a aprovação presidencial cresceu. Traz o ataque externo. Líderes congressuais conservadores chegaram a apoiar o posicionamento do governo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. No âmbito global, aliados do Brasil como Argentina, México, China, Rússia e a União Europeia criticaram a medida americana e pediram diálogo via Organização Mundial do Comércio. Estados Unidos da América abriram uma investigação sob a Seção 301 sobre práticas comerciais do Brasil. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. A crise diplomática se soma ao episódio dos imigrantes brasileiros deportados dos Estados Unidos da América em janeiro de 2025. Muitos chegaram algemados, gerando indignação nacional e exigência de desculpas formais. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Os riscos futuros incluem prolongamento do conflito comercial, mais sanções econômicas, encolhimento de investimentos nos dois países e antecipação do tema nas eleições de 2026 no Brasil e campanha presidencial americana. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Resumo final da fofoca: Trump defendeu Bolsonaro, chamou o processo brasileiro de perseguição política, usou ameaças de tarifas e sanções. O Brasil reagiu firme, aplicou restrições a Bolsonaro, desafiou os Estados Unidos da América na Organização Mundial do